e eu tenho mais um pouquinho para falar sobre como eu aumentei o meu rendimento em até 3 vezes. Outra situação que na época eu lembro que eu estudei e deu muito certo foi o seguinte: o nosso cérebro ele funciona meio como um pré-aquecimento. Então eu percebi que eu precisava aquecer as turbinas. Eu li isso e eu utilizei o método. Então, como é que eu aquecia as turbinas antes de iniciar o estudo? Então, eu pegava, olhava o título, olhava os tópicos, lia a introdução, lia a conclusão, olhava a tabela se tinha alguma coisa grifada, mas isso aí é questão de 2 minutinhos, meio que passava os olhos, tá. De alguma forma eu percebi que o meu rendimento nos estudos melhorava porque eu já ia com um direcionamento. Outra coisa que eu notei também, eu gostava muito de ler o PDF e assistir a videoaula, só que eu fazia o contrário às vezes. Eu assistia a videoaula e depois li o PDF. No meu caso, como eu disse, não é regra, eu percebi que o meu rendimento melhorou lendo o PDF antes, anotando, fazendo meu resumo e complementando com uma videoaula. Eu notei que fazer o inverso melhorou muito o meu rendimento. Mas foi no meu caso, aí você vai ter que testar. Outras situações interessantes. Eu notei também que o mapa mental, colocar os mapas mentais na minha revisão, fizeram eu melhorar muito, muito, muito. Por quê? Porque o mapa mental ele funciona parecido com a árvore lá do Elon Musk. Você tem um nó central, que é a ideia central, e vai fazendo ramos, 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 ramos. Então você tem uma visão espacial da disciplina ali resumida de uma forma muito inteligente, assim. E quanto mais colorido, mais bonito, assim, melhor você grava. Eu notei que melhorava muito, muito mesmo. Essa forma visual ajuda bastante. Como eu já falei para você, a autoexplicação me ajudou muito e utilizando essa técnica do Feynman, né, que é tentar explicar para você mesmo com palavras muito fáceis, com palavras que você utiliza no dia a dia. Isso eu notei que melhorou muito o meu entendimento de assuntos complexos. Não era tudo que eu fazia autoexplicação, tipo alguns tópicos do direito constitucional, sei lá, que era uma lista de coisas não fazia sentido, mas conceitos complexos me ajudavam muito, a autoexplicação. E para listas de coisas, que às vezes é só uma decoreba mesmo, eu utilizei muito flashcard com o Anki. A ferramenta Anki que ainda existe, ela é grátis, ela é muito boa. Outra coisa também para entender conceito complexo, eu fazia no flashcard, tentava resumir em poucas palavras o assunto. E algumas pessoas utilizam uma técnica muito doida, que é tweetar a disciplina. Então você pega lá um assunto que você está estudando, sei lá, de qualquer disciplina, e faça 2, 3 tweets, ou tweets imaginários, em 240 caracteres, resumindo ali aquela disciplina. Se você conseguir fazer em 2, 3 tweets e resumir ela de forma legal, é sinal que você, pelo menos o conceito central dela, compreendeu. Então, para você dar um fechamento cerebral da coisa, eu fazia isso nos flashcards, tipo assim, resuma tal assunto, eu resumia. Mas hoje a gente tem Twitter, quem sabe cria um Twitter só para isso. O mais importante é você, assim, o mais importante que eu vou falar sempre, e daí eu já estou meio me encaminhando para o final, então se alguém tiver alguma última pergunta, coloca aí no chat, que eu acho que as perguntas por e-mail eu respondi todas, coloca aí no chat que eu respondo, mas o mais assunto. Você tem que entender que quanto mais ativo o seu cérebro for no estudo, como eu falei desde o começo, mais você vai gravar. Então você tem que forçar a sua cabeça em lembrar daquele assunto. Tenta não dar nada mastigado para ela. Então, quando você for fazer uma pergunta num flashcard, tenta fazer a pergunta de uma maneira inteligente, e tenta, nas suas revisões, vamos supor, pegou lá o mapa mental. Estou estudando, sei lá, crase. Antes de eu ler o mapa mental, tenta lembrar de cabeça. Quais são as regras da crase? Quais que eu lembro? Pega um papel e vai anotando.
Aí vai para o seu mapa. Ah, me esqueci de tal, entende? Quanto mais você se forçar, quanto mais você deixar complexo para o seu cérebro as coisas, eu sei que dá preguiça, mas fica mais divertido. Lembra que eu falei que quando você se diverte, você acaba estudando mais e aprendendo melhor? Fica mais divertido porque você não fica tão passivo. O estudo passivo ele é sonolento, como eu falei. Então fica muito, muito mais divertido o estudo. E o principal de tudo, eu bato nessa tecla toda, revisão, revisar, revisar, sempre revisar. Como eu já respondi aqui para alguns colegas, depois, colegas, para algum pessoal aí do chat, né? Depois que eu aprendi a importância da revisar, aí eu acho que dobrou, né? Em pouco tempo dobrou o meu rendimento. Revisar é muito, muito importante e fazer muitas questões de concursos anteriores desde o início, mas no início com um pouquinho de parte teórica também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Leandro me perguntou aqui, Wagner, você separava mais tempo para estudar português? Porque sim, eu separava até porque eu tenho uma, talvez eu tenha falado alguma coisa errada aí. Língua portuguesa eu tenho alguma certa dificuldade em alguns aspectos. Então eu separava assim bastante tempo para a língua portuguesa por ela ter mais peso e por eu ter uma certa dificuldade com alguns assuntos, alguns complementos nominais aí bagunçava a minha cabeça. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Eu vou fazer outras lives, eu aviso vocês, então já acionem as notificações para receber a informação. Espero que tenha ajudado você. Se ficou alguma dúvida, se eu não esclareci, se eu falei alguma coisa que você quer mais informações, esse vídeo vai ficar pelo menos por um tempo disponível. Você pode colocar nos comentários que eu respondo para você. E a gente tem aí, eu tenho Instagram, Wagner Fernandes PC, no final, P de pato, C de cavalo, na verdade, de próximos concursos, né? Tem o Facebook, Wagner Fernandes PC. Tô aí para ajudar você. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, ok? Foi muito bom mesmo, muito bom estar com vocês. Valeu e abração! Tenha um ótimo resto de noite.